É a que tá quente? Tá limpo isso aqui, eu peguei só pra gente pra fazer uma bagunça, assim, sabe? Posso então. Ele tem só água com gás? Não Só. pode ser água com gás, então Não, pode ser. uma coisa. Por favor. Mas o teu receio do corretor foge. Não é isso, não, é que a gente tem visto no Não, então, mercado, mas sabe? ele está fugindo. Você, corretora, ele sente uma ameaça? Ou ele está fugindo Não, porque ele deveria. enxerga no potencial do cliente dele fazendo esse serviço? Porque, na verdade, quem Não é paga, que quem paga depende, é o eu já tive, corretor, mas eu já tive né? corretor que fez corretor. Porque assim, dependendo do imóvel, você vai ganhar lá 60 mil de comissão, você paga lá um valor que. Mesmo que você não tenha. Tipo assim, porque tem imóveis que eu já falei, como que eu falei com o proprietário, eu falei, ó, eu falei assim, vamos fazer uma jornada. Eu quero que vocês vão entrar no imóvel lá. Agora eu quero que você saia do prisma de proprietário e entre pelo prisma do comprador. Você está comprando esse imóvel agora. Nós estamos entrando aqui na tua casa. Eu quero que você me diga se você compra essa casa do jeito que ela está. E aí a gente começou a pegar, aí ele começou a olhar assim, aí eu falei, ó, por exemplo, a TV, cara, do outro quarto, tá em cima do negócio. Eu acho que não é porque você não. É falta de chegar ali, tomar uma decisão, de botar esse negócio da parede. Entendeu? Agora, a minha pergunta é, se você acha que o que vai vir para tua casa não vai olhar pelo prisma do capricho. E olha, não é que olha, de 1,5 milhão, não é que olha, é que chama atenção. O que chama atenção é a objeção. Nunca é o lado positivo. Você já viu o corretor entrar na casa e falar assim, nossa, esse corretor, esse imóvel está maravilhoso. Você nunca vê. Você vê o cara falar, nossa, mas essa porta está abrindo, mas esse lixo aqui do quintal, mas e está fechado faz quanto tempo? Puxa, está com cheiro ruim. É assim que você não ouve o cara entrar e olhar. 1, 2, 3, testando, falando. Já começa me apresentando? Não, pode ir, vamos conversando, falando besteira. Assim, já a gente estava falando aqui, ele já estava ao vivo, entendeu? Legal. Então é pegadinha. E aí a gente, eu estava falando isso, cara, e assim, é a questão da experiência, né? A gente foi Hoje lá. em dia é super valorizado, né? O problema é isso, ele enxerga como um custo. E eu enxergo como uma oportunidade. Mas se a pessoa enxerga como um custo, ela precisa estudar, né? Porque você apresenta um produto, todas as indústrias fazem novas embalagens, todas as indústrias estudam as cores que devem ser aplicadas no seu produto, todas as indústrias que querem crescer. Eu tenho um curso da Granado, que é normalmente usa sabonetes, talcos, aquelas coisas assim. A empresa tem 100 anos. E a empresa veio fazendo o quê? O mesmo produto com novas embalagens. E hoje ela está no mercado fortíssimo, com sabonetes, líquidos, com novas fragrâncias, enfim, uma série de produtos novos com o mesmo nome, com uma nova embalagem. Sim, uma nova apresentação. Então, uma nova apresentação. Então, houve um investimento. Se você não entender isso como um profissional do mercado, fica difícil. Né? Cada vez mais difícil, porque a concorrência está cada vez maior. Porque as pessoas cada vez mais estão buscando essa experiência. Então, é uma questão. Vê se o áudio está pegando bem. As pessoas precisam começar a aplicar isso. Você trabalha assim como obrigado. Assim como a gente aprende tantas outras coisas, mexer com a mídia, enfim, estratégias de negócio, oratória, né? Uma série de coisas que a gente aprende e eu acho que pode até ter outro nome, né? Porque como tem engenheiro nome, fica difícil a gente
seria a encenação da carne, a gente pode chamar de preparação da carne, né? É a encenação daquela Fica uma aquela coisa impressão de que você está colando um chiclete para dar aquela impressão de que está. Então, na verdade, chama encenação É. da casa, por quê? Porque a pessoa que criou isso, ela trabalhava em cenários de teatro, de cinema. E ela usava, então, como a gente usa, porque eu estudei uma faculdade de artes, e nos teatros, nas apresentações, nós criávamos cenários fictícios. Então, era um sofá cenográfico, uma televisão, tudo para a gente conseguir fazer isso com uma logística simples, né? Leve, tranquila. Eu acho engraçado quando você vai para uma casa e você consegue observar hoje um pouco mais velho, que nitidamente não teve a mão de um arquiteto. O cara olha lá, tem uma quina ali que você vai ficar chutando ela cada vez que você vai passar. Ou você tem um lavabo que ele está torto, né? Ele está fora de lugar. Né? E a gente hoje a gente tem a oportunidade de estar na Finger Curitiba, que é uma das melhores lojas de móveis planejados. Eles têm vários móveis assim, exclusivos, muito legais. A gente já fez um podcast com o Luiz Fernando, que é o proprietário, e aí ele cedeu o espaço para a gente aqui. Então, infelizmente, hoje de fato ninguém vai beber, tá? A gente vai ficar na água mesmo. Eu faço uma piada com os Mas nossos... ele tinha tudo a ver, né, Douglas? A gente, Lógico. quando eu falei pro Douglas, vamos ali na Finger, porque a ideia era. Porque foi a gente tentar combinar o assunto, né? Até pra gente começar daqui a pouco, começar a cobrar, né? Sim, é uma temporada. Não, a gente começar a ganhar já vai. Por enquanto, só os entrevistados que eles pagam, né, R$1 milhão para poder vir, né? Falar do nosso podcast, que é muito parente famoso. dizer até agora. Isso. E aí, o que é bacana? Você olhar assim, na medida em que a sociedade vai evoluindo, né? Falando um pouquinho de locações, antigamente as pessoas locavam um imóvel vazio. Então, porque as locações eram de 30 anos, né? Eram de 15 anos. Minha mãe morou 20 anos na mesma casa, né? É muito engraçado. E hoje eu estou indo para uma locação e a minha primeira locação, eu tive 3 imóveis próprios e agora estou indo para uma nova locada. E é muito estranho, porque quando você compra um imóvel, todos os anos eu comprei sem imóvel, sem nada, e a gente foi fazendo de gosto, né, as coisas, de gosto de bolso. Né? Sim. Espero um dia, daqui a uns 100 clientes, poder comprar os móveis planejados, entendeu? Mas o que acontece? A gente vê hoje no cenário de locação que as pessoas não querem mais locar imóveis assim. Eles querem imóveis que já estejam totalmente imobiliados. Mas você sabe que eu sou de São Paulo. Eu já vim para Curitiba 16 anos atrás, vendo essa super dificuldade. Porque as pessoas cada vez mais querem praticidade. Sim. Estão trabalhando naquela ritmo aceleradíssimo. Então, entrar no imóvel que tem elétricos e uma cama e sofá, Pelo menos. a pia, né? Porque eu vejo imóveis sendo locados sem a pia da cozinha, sem um armáriozinho embaixo da pia. Né? Que é uma coisa assim que a gente, inclusive, no Homestage pede para nós. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, já estão assim, o Homestage já está lotado nas locações. Eu aluguei um apartamento sem piso. Vocês vejam só que a gente também deu desconto, né? Então, Lógico. foi uma questão de concessão. Agora, o que estava falando só para o proprietário? Se a gente tivesse colocado, quanto valor daria? Sim, e Eu bastante. demorei para alugar também, não é? E muita gente fazendo, sabe o que é temático. Né? Isso, Eu exato. vejo assim, o Homestage, ele eu com as minhas amigas, eu digo, ele é um clínico geral. Tá? Então, eu não tenho especialidade em arquiteto. Se eu entro dentro do imóvel, eu identifico se a gente precisa ou não de um arquiteto para resolver determinadas coisas. Se a gente precisa fazer uma vistoria elétrica, hidráulica, trocar algumas coisas, onde achar. Então, a gente tem que estar antenado com materiais atuais. Atuais, de baixo custo, com praticidade, tudo. A nossa ideia do podcast é fazer o quê? Fazer assim, esse ambiente bem informal, assim, bem tranquilo. Quando que a gente começa a gravar, aí não avisa que já está gravando, porque a gente só fica olhando assim, ai, como é que tá e tal. Então assim, o pessoal já está acompanhando a gente há algum tempo. Nos primeiros que nós fizemos,
não tinha nenhuma pessoa vendo, nem a minha esposa, nem a Nem a minha dele, mãe, nem meu pai. nem a mãe, nem o pai, Não é ninguém. aquele deputado que não gosta, Isso. né? Nem A gente família. estava como eles, sabe? Só que na medida que o tempo vai passando, a gente começa a comprar as pessoas, não, brincadeira. Meu filho lá está com 6 anos, ele está com o celularzinho ligado lá, não está entendendo nada, né? Mas ele tá. E o que a gente gosta de passar para o público? Primeiro, assim, eu queria que você se apresentasse, né? O que é esse homestay que é caviar, né? Igual caviar, é de comer, né? É fritura, assado. E, assim, lógico que a Finger não estava, né, nessa condição. Então a gente já pode. Então, para você se apresentasse isso, Isso. e depois você falasse assim, né, desse uma olhada no nosso cenário aqui e apontasse para a gente. Já fizesse um início. Isso, né? Bom, meu nome é Denise, eu sou de São Paulo, moro em Curitiba há 15 anos e como corretora já tenho uns 10 anos aqui em Curitiba. Trabalhei em imobiliárias, trabalhei inicialmente em loja de imóveis, de decoração, de projetos e tudo mais. Então já venho com essa veia de imóveis há muitos anos. Em São Paulo eu já construí bastante, vendi bastante, administrei bastante, né? Antes mesmo de vir para Curitiba. Isso tudo paralelo à minha real profissão, que é a música. Eu me formei em educação artística, com habilitação em música e me especializei na aula de educação artística para as crianças. Legal. Então eu trabalhei muitos anos dando aula para crianças, né, em colégios particulares. E quando eu vim para Curitiba, eu comecei a trabalhar em loja de móveis de decoração, que é uma coisa que está junto aí com o homestaging. Agora, o homestaging veio na pandemia. Eu já tinha esse viés assim, de pegar um móvel e para tirar as fotografias, dar uma ajeitada nas almofadas, aqui precisa de uma pinturinha, sabe? Eu já tinha esse. Sai montando as coisas. E vendi alguns móveis realmente que eu mexi já antes, até meus próprios em São Paulo. Sim. Aí quando veio a pandemia, eu vi isso procurando, eu voltando lá que eu sempre trabalhei, eu me formei, que é esse lado artístico e tal, e encontrei cursos de homestaging. E aí, nossa, foi assim uma alegria, porque eu consegui conciliar, né? Eu amo o trabalho artístico. O trabalho artístico com essa já conhecimento de cores, de psicologia, enfim, todas essas coisas que estão envolvidas, né? E com a área imobiliária que eu amo. Amo imóveis, amo plantas, desenho e ajudo os arquitetos, aqui não, ali, Sim. né? A fazer coisas bastante interessantes. Na nossa ideia de cenário, assim, então, por exemplo, aqui, como é que funciona? a organização é um dos pilares do homestaging, né? Então a gente, vou deixar um pouquinho mais bonitinho aqui que tá meio, né, bagunçado. A gente vai fazer uma colocação de objetos similares. Vamos lá. Mexer aqui, dar uma organizada, esses copos estão usados a gente tira. E no homestaging essa é uma das principais, vamos dizer assim, uma das principais atividades, que a gente organiza. Tem uma visão de fora. Uma visão mais a organização traz o bem-estar, né? Pode não parecer, mas o cérebro grita e diz, ó. Sabe que eu, como gordo, eu entendo muito isso com a comida, né? Porque muitas vezes você vai comer algo que tá lá, aquele arroz, feijão à noite, e você coloca ele de qualquer jeito no prato ali, Sim. você come de uma forma. Quando você vai comer com o tempo, que você enfeita o prato bonitinho, é outro prazer, né, na alimentação. Eu diria que no homestaging tem essa, e a gente hoje em dia ouve bastante, né? A casa diz muito de você, né? E a organização traz esse bem-estar, né? Essa coisa mais agradável para visualmente falando, né? Vamos deixar mais. Acho que a Juliana não pode ver esse podcast hoje, senão eu tô morto. Oi? Então, Ela vai fazer um homestaging lá em casa todo dia. Já melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouco, né? Eu só vou, como bom homem, arrancar a árvore do meio. Ah, tá. Senão Olha ali, ó.
lado do copo. Mas ali do lado do copo tá bom, ó, vamos ver aqui, ó. Vou tirar o do cenário aqui só, porque senão a gente tá com várias. Mas assim, por que eu quis fazer essa provocação? Sim. Porque quando a gente pensa em qualquer atividade, às vezes assim, na mesma atividade como advogado, as pessoas pensam assim, nossa, como você é um gênio, tanta coisa elaborada que você faz. Às vezes a gente faz só o básico e as pessoas hoje esquecem do básico, né? Então, por exemplo, você vai fazer um contrato, né? Vamos fazer um contrato de compra e venda. Eu peguei, meu ex-atrás um contrato de uma imobiliária, tinha um monte de coisa muito legal. Eu falei, nossa, olha que criatividade. Por exemplo, só aceitar a negativa do desfazimento do negócio se tiver duas negativas de financiamento. Então não poderia ser só uma negativa, tinha que ser duas. Eu nunca tinha pensado em colocar isso no contrato. Olha que legal. Só que aí, nesse mesmo contrato, não tinha data que deveria ser feito o financiamento. Então posso fazer em 2050. Vou pagar ele daqui a 30 O que anos. acontece? É legal. No direito, quando não tem uma data posterior, não contrato uma data posterior, significa criar vista. Significa que naquele dia da assinatura do contrato seria feito, teria que pagar. Mas então você vê como uma coisa tão elementar, quando a gente fala de compra e venda, qual vai ser a data? Qual será a data do pagamento? Precisa ser um gênio, ter PhD em direito para saber disso? Não. Qualquer corretor que quiser, até um estagiário no corretor que está no curso, ele já consegue ter essa noção. E aí, por que você fazer a brincadeira com a desorganização? Lógico que a FIB Curitiba não estava desorganizada assim, né? Por que eu fiz fazer essa bagunça? Porque muitas vezes vai ser isso, né? Você vai mostrar um imóvel para uma pessoa e assim, cara, você só precisa dar uma organizada aqui, né? Então, esse é um dos princípios, né, a organização, e eu acho que isso, o próprio corretor deveria ter essa noção básica, né? Porque o que a gente vê na maioria das vezes dentro de portais, e isso já foi, nossa, muito falado em vários treinamentos que os corretores têm, e agora cada vez mais, sobre as fotos tiradas assim de maneira... De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, eu vou ver o seu imóvel, Então, você vai lá com milhões de fotos, com toalha fora do lugar. Pesquisando imóveis agora, eu vi no box do banheiro a toalha pendurada. Todo mundo que está vendo põe a toalha em cima. Todo mundo faz isso, porque ninguém usa o cabidinho. Mas, quando você vai tirar uma foto, né, não deve nem quando alguém vai ver o imóvel, mas quando você tirar uma foto, pelo amor de Deus, vamos tirar. Mas você sabe, Douglas, que às vezes eu acho que assim, até para acrescentar, às vezes é um checklist que a gente, como corretor, tem que ter. Então, falando nisso. Porque daí eu fui tirar foto esse dia, depois eu cheguei em casa, cara, não acredito que eu tirei essa foto. É a pressa do compromisso, depois e tal. Falando nisso, quem deixar o seu e-mail, o seu telefone lá no meu Insta, vai receber essa checklist. Isso é importante. Como é que é então o Instagram? Instagram é Denise Rodrigues, _stagiaire, estágio. E lá no Instagram você pode deixar o e-mail e o telefone que eu envio um checklist básico de um staging para que o corretor tire algumas fotografias um pouco mais organizadas. E inclusive esse checklist já foi para imobiliárias de São Paulo de altíssimo padrão, que é o que você disse. Todo mundo deixa uma toalha fora do lugar, todo mundo deixa a escova em cima da cama, ou algum sapato jogado de algum jeito, porque nós não somos pessoas. As pessoas não só mídia social, todas elas têm hábitos que não são tão agradáveis muitas vezes, né? Mas a gente, como profissional do mercado, tem que ter essa visão. Não dá para você fotografar uma lavanderia, como eu vejo inúmeras, só a escada, o balde, as vassouras em cima da máquina e roupa para todo lado. Aí deixa eu te falar uma coisa. Você terceiriza as fotos. Aí você marca com o proprietário e fala assim, ó, na sexta-feira eu vi aqui, combinei com o São Pedro, não vai chover, vai ali no fotógrafo e tal. Ele vai tirar as fotos, você manda para o proprietário, como é que a gente chega, como é que você, aonde que eu vou poder chegar, como é que você aborda, assim, não fica ofensivo, porque eu fiz esses dias, eu falei, caralho, como é que eu chego e falo, assim,
A sua Você é um casa pouco- precisa acolher a pessoa que está vendo a foto, diferente do que eu estou vendo aqui hoje. Então, eu acho que é exatamente como você falou. A gente tem que orientar e educar o nosso público, né? E restringir, vamos dizer assim, e nos colocar na posição de uma pessoa que profissionalmente está sabendo o que está falando, né? Quer dizer, você tem que ter esse posicionamento. E explicar para você, ó, eu tenho feito treinamento como profissional da área de stage, que é o preparo de imóveis para venda. Nesse preparo, a gente é orientado a fazer tais e tais coisas. Eu não quero defender de modo algum, mas eu preciso, isso demanda um tempo. E corretor não quer perder tempo, Ele não acha quer que perde ter tempo. tempo. Vou fazer uma parada aqui para pegar com meus corretores. Eu chamo uma imobiliária, tem uma imobiliária de cliente que ela fala uma coisa fantástica. Curitiba tem um imóvel que tem 10 mil imóveis para vender. Na região que ela quer atender, tem tipo 9 mil. E ela falou assim, não me interessa 9 mil Não imóveis. salva um. Por quê? Não, porque assim, como eu vou atender lead para 9 mil imóveis? Não, eu preciso fechar ali 200 imóveis, Fechar e o fluxo ali. é isso, 200 imóveis eu vou trabalhar neles por tanto tempo, e aí eu vou para mais, Então assim, não adianta você querer também abraçar o mundo. E olha, te digo mais, eu trabalho junto com o Queixe na XP. A XP nós temos treinamentos de altíssimo nível, né, com corretagem. E uma das orientações é assim, um corretor ele dá conta de ter a gestão de 15 imóveis no máximo. De Perfeito. venda, né? Estourando. Simultâneos, né? Então. É o professor sabe? pode deixar, ele tá ficando louco lá, tá com Não, isso se você colocar ele no mesmo região geográfica. Então. Se for fora, Não, assim, imagina você em São Paulo, você tem um no Morumbi, o outro lá no... Então, a partir de 10 imóveis, você já começa a ter gente para te ajudar e cada um desses fazer a gestão de pelo menos 10, Você sabe 11, que- não mais que isso, não dá. Você fazer bem feito, não dá. Sabe que parte do nosso serviço hoje na advocacia é o quê? Eu gosto de não só na área imobiliária, mas em todas as áreas eu falo para os meus clientes, que assim, olha, por que você presta? Por que você está no mundo? Né? Para que o corretor está no mundo? O corretor está no mundo para fazer negócio. O que é o fazer negócio? Ele tem que procurar a pessoa que está querendo vender o imóvel, que está precisando comprar, ou locador ou locatário, e ele tem que fazer esse negócio dar certo. Sabe, quando você vê um prédio proibido, teve muitos corretores que se mataram para conseguir fazer o que acontecer. Por quê? O proprietário quer o terreno dele 10 milhões de reais. O construtor quer pagar 8 milhões em permuta daqui a 5 anos vai ficar pronto. A prefeitura quer que você, para poder dar o alvará, que tem uma escola do lado. O engenheiro, sabe? Então assim, são várias pessoas e o corretor, ele entrelaça elas, entendeu? Então, eu gosto de falar, o corretor, se fosse mostrar imóvel, valia R$100 a visita. Né? Então é muito mais. Veja assim, a gente está fazendo os podcasts já faz uns 4 meses, a gente já falou com o Cash, que trouxe para a gente a visão da É própria um empresa. modelo totalmente diferente. E aí o que acontece? Hoje a gente está tendo a oportunidade de falar de homestage, que é uma coisa que assim, eu ignorava até o dia que o professor Clemente fez a palestra, daí a gente se conheceu, e aí eu falei, caralho, que bacana isso. Eu ensino o pessoal a fazer o seguinte, fazer um café um pouquinho antes, ou um bolo, e a pessoa chegar e ficar com aquele cheiro de casa. Né? Isso faz parte do homestage também? Então, na verdade, como o Alexandre comentou, o interessante é criar a experiência. Porque, sabe aqueles programas americanos que a pessoa entra na casa, uau, a gente tem esse efeito. Quando a gente faz um homestage, a pessoa entra e fala, nossa, que lindo! Não é aquele comprador que entra e fala assim, meu amor, olha, aquele finalzinho da parede vermelha. Sabe aquele que tem uma barata? Claro. A cama estava toda desarrumada, ou seja, as objeções vêm na A frente. referência dele é a negativa. Então, as referências todas são negativas. Né? O cara não entra no imóvel e fala, nossa, não pensei que fosse tão bonito. Nossa, não pensei que pudesse colocar essa mesa desse tamanho aqui. E diga-se de passagem, a gente estuda um pouco de neurociência, neuroarquitetura. 10% apenas das pessoas têm a noção espacial.
Então, olha que coisa incrível. Eu tenho amigas que dizem para mim, Denise, que bárbaro. Porque eu entro em uma casa muito grande, eu não sei nem o que cabe lá dentro. Eu vi Mal dimensionado é ruim. eu vi uma palestra outro dia, não sei se foi uma palestra, mas eu vi que era o seguinte, o corretor, ele fala o seguinte, ele vai mostrar a casa, e fala assim, olha, essa casa aqui, ela tem 238 metros quadrados, ponto 32. Cara, aqui está a cozinha, entendeu? Ou seja, A pia, o comprador é sério. o que acontece? Veja, no teu dia a dia, faz diferença você morar numa casa de 100 metros quadrados, uma casa de 100 supremo, assim, de 95 ou 118, não faz diferença. O que importa é a disposição. Então, por exemplo, a gente está aqui a gente colocou a poltrona, né, onde você está sentado, está fora de lugar. Por quê? Porque por trás de você, eu vou passar e fica ruim. Mas quando foi projetado, ele era para sentar somente aqui, 2 pessoas. Então, olha como é perfeita a disposição, né? Feita pela filha. E aí a gente faz o quê? Vai lá e quer colocar uma cadeira no meio. Às vezes o arquiteto projetou a casa de forma perfeita, e aí, no dia a dia, os moradores, os proprietários, acabaram trocando um móvel, colocando uma coisa que fica fora de lugar. Só que como eles estão acostumados, eles não percebem. E aí você vai lá no stage e faz o quê? Então, essa é uma outra visão do negócio. Organização, circulação, iluminação, ventilação, né? Então, todos esses detalhes a gente observa. Você acredita que a gente observa até as tomadas? Por quê? Porque as tomadas hoje em dia, elas são de um tipo que os imóveis antigos não têm. Sim. E o cliente, muitos, entram no imóvel antigo e falam, mas vou ter que trocar todas as tomadas? Aconteceu isso comigo, quando eu comprei minha casa em 2013, eu tive que trocar todas as tomadas. É caro, né? É caro. E cada vez mais caro. Então, todos esses detalhes a gente observa e reestrutura o imóvel se ele estiver mobiliado. A intenção não é decorar. Decorar é algo pessoal, individual, com a dinâmica daquelas pessoas, daquela família, daquela pessoa em particular. E o homestaging visa exatamente o contrário. Nós ficamos o imóvel, porque a intenção é vender o imóvel. Então, ele é antigo. Existem muitas pessoas, inclusive eu, adoro imóveis antigos, pelo espaço, pela localização, pela ventilação, enfim, por inúmeros fatores, imóveis antigos oferecem muito. Muitas coisas boas, né? Mas se tem você uma linha de puder, luta, se você puder remodelar, e isso eu acho que está chegando em Curitiba, já temos pessoas que fazem retrofit, né? Os imóveis do centro, que são imóveis que, vamos dizer assim, são desvalorizados pelo fato de estarem no centro, porque em São Paulo isso já chegou há muito tempo. As pessoas moram em lugares que, quando você visualiza de fora, é horrível. Você fala, nossa, nesse lugar, porque é um lugar que tem tudo, né? Supermercado, farmácia, loja, faz tudo a pé. E o imóvel está lá desde 1980, né? Quando você entra no imóvel, inclusive o meu irmão trabalha com imóveis, é corretor também, quando você entra no imóvel, é um negócio de revista. Você fala, gente, não acredito que tem isso aqui dentro desse todos os móveis em Copacabana são assim, né? Não, mas não precisa ir longe. Atrás do Shopping Miller tem vários prédios bem antigos. E aí eu estava olhando, um cliente tinha pedido lá para eu verificar um processo, e eu falei, nossa, mas que lugar legal, né? Esse móvel aqui, você ia perder o móvel por causa do condomínio. Eu falei, gente, mas R$2.800 por condomínio? E aí o prédio que só por fora, assim, por andar, tem 400 metros cada metro. Então, assim, e aí eu comecei a olhar assim, esse prédio, para ver se tinha alguma disponibilidade disponível e tal. E assim, tem unidade que está lá 700 mil e unidade de 3 milhões. Você vai entrar, você vai ver o motivo. Então a gente pode, a intenção não é assim, porque é antigo, tem que reformar tudo, não. Você tem que mostrar para a pessoa o que aquele imóvel tem de interessante, né? Às vezes tem aqueles janelões, né, gigantes, uma vista que não vai mudar nunca e você tem... Nossa, E também às vezes, né, Denise? Eu acho que às vezes é uma pintura já faz diferença.
Sim, uma Né? pintura, Uma tirar uma geração arte, diferente, o taco, a gente lixa o taco, a né? gente O põe tratamento. tapetes lindos, a gente põe, enfim, luminárias, a gente tem muitos recursos, por isso que eu digo, como em stage a gente tem essa facilidade e conhecimento dos materiais atuais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um estudo, óbvio, o teu conhecimento já te dá um pouco dessa visão, mas assim, quanto fazer um tratamento desse potencializa a venda em termos de tempo, de redução de tempo e em termos de valorização para sim conseguir um valor maior? Então, vamos fazer o seguinte, um imóvel mal classificado não tem venda. A gente tem que sacar, né? Só que um imóvel antigo, no meio de vários imóveis novos, assim, 500 mil metros. Então, o imóvel é antigo e a precificação dele foi ao redor que a gente faz todo esse trabalho de verificar quais os imóveis, os valores e tudo mais, existem outros imóveis novos, em tamanho, diferente, mas com o mesmo valor, preço, vamos falar preço. Aí você pega esse imóvel antigo que está ali no meio de todos os outros que tem 500 mil reais, tá? Se você deixar ele do jeito que está, ele não consegue fazer competição com os outros novos. O cliente vai no antigo e fala, pô, mas ali do lado tem um de 500 mil. Mas se você fizer o home stage e ele entrar naquele imóvel, ele vai competir com os novos da rua. Então, essa é a valorização do home stage em relação ao imóvel. Eu digo para você que ele aumenta o preço. Se bem que eu fiz alguns e com queijo, e ele conseguiu precificar por 20, 30 mil reais. Mas aí ele fez uma reforma Ele fez o home stage. ou só uma... Ele fez o home stage, ele é corretor, corretor, ele ainda é, mas ele era corretor e foi um dos primeiros corretores que fez trabalho comigo aqui. Todos eles nós vendemos em pouquíssimo tempo. Foram, se não me engano, não me lembro, mas assim, ele conseguiu valorizar em muito o imóvel e aumentar até o preço. Mas ele, como corretor, inclusive, pagou o home stage. Então você veja que fala assim, mas quem vai pagar é o proprietário? Sim, de repente pode ser o proprietário, mas isso é uma negociação. Lógico. Né? Olha, eu vou combinar com você, você paga metade, eu pago metade. Vai vender mais rápido. Ou então eu pago e depois você me reembolsa. Ou então, As pessoas têm algumas crenças limitantes na vida. exatamente. Uma delas é que a comissão imobiliária é de 6%. Sim. Não é de 6%. Digo o seguinte, você pega lá um imóvel, né, o Alexandre tem um imóvel lá para venda, e ele não está conseguindo ter cliente e tal. Ele consegue, por exemplo, fazer uma parceria com você, assim, olha, tem 6% aqui na comissão, quando você cobra mais 6%, mas não sei, né, o teu valor, depois se quiser, já manda direto que precisa passar. E quando você faz parceria com corretores para você ter o teu trabalho ali sobre essa venda, por exemplo, ou aí você negocia com o proprietário e vocês fazem essa questão casada. Então, eu sou corretora, mas eu faço o home stage dos imóveis que eu faço a ocupação. Né? E que os proprietários, logicamente, aceitam ou não. Tem alguns proprietários que dizem, não quero, não aceita de jeito nenhum. Depois que passam uns 3, 4 meses que não vende, eles falam, bom, eu não sei, acho melhor. Né? Então a gente tem essa coisa. E a gente também pode prestar consultoria, que eu já fiz bastante já consultoria. E a gente faz para outros corretores? Eu faço para outros corretores, claro. Mas aí o que você faz? Eu faço um relatório e pontuo tudo que é necessário, com fotografia. Isso tem um custo, claro, a gente demanda tempo, a gente dá referências. E o corretor pode oferecer isso ao seu cliente. Então, é uma outra proposta, vamos dizer assim, iniciando esse trabalho de educação, né? Porque, como você falou, uma coisa nova, as pessoas relutam muito em aceitar, né? As pessoas têm, mas isso não dá certo, mas aqui não vai, mas eu não sei, mas vou esperar mais um pouco, não sei o quê. Aí, quando todo mundo estiver fazendo, a pessoa vai falar, dá mesmo, né? Poderia ter feito. E a gente tem argumentos e argumentos assim, de estatísticas feitas, não só. Já foi feita no Brasil, inclusive, e do exterior, Espanha principalmente, Reino Unido, enfim, aquela região que nós temos uma pessoa que abriu aqui no Brasil
e ela preside lá no Reino Unido, ela e tudo mais, a associação de homestage, e as estatísticas, o negócio funciona assim, 50% de propostas na frente, 80% de vendas mais rápidas, né? Então, é um negócio que está comprovado, que funciona, é eficiente e tudo mais. Qual que é a diferença do homestage para o house flipping, por exemplo? Então, amanhã eu tenho esses outros métodos aí. Então, amanhã eu tenho uma live, inclusive, com a Débora, Daniela, que faz leilão, né? Ela está nessa linha, né? A diferença é que o house flipping, ele visa transformar um imóvel de valor baixo para um valor real, com reformas e às vezes reformas pesadas, né? E ele não, eu não posso dizer ambientação, mas ele não prepara o imóvel com móveis e objetos de decoração, né? Então ele faz toda a reforma no house flipping e vende o imóvel vazio, mas reformado, tá? E normalmente é um imóvel mais baixo, né? Ou de leilão, que o cara comprou numa situação, enfim, que a pessoa estava vendendo mais em conta para poder investir e vender no preço justo ou um pouco acima do mercado. E o homestage não faz isso, o homestage faz reparos, ou seja, a porta tem que estar funcionando, as janelas têm que estar funcionando, hidráulica, elétrica. Ele pode ter 30, 40, 50 anos, mas tudo isso tem que estar em perfeito funcionamento. A gente deixa todo o imóvel, como eu falei, com as tomadas funcionando, com tudo, e a gente mostra com os móveis e a decoração como aquele ambiente pode te proporcionar até um estilo de vida, né? Tá? Que a gente, com móveis e com toda a preparação, a gente pode Você induzir, identifica né? o potencial cliente, o perfil do potencial cliente comprador, e com base naquele perfil você pode fazer uma decoração diferente, por exemplo. Então, E no Brasil existe locação de imobília para esse tipo de... existe. Já existe? Em Curitiba, inclusive, tem uma locadora grande, conhecida, muito conhecida, que é o Richard. Mas ela faz locação de imóveis de aluguel. Para venda. Ela faz para eu ter uma experiência, por exemplo, eu pego um apartamento vazio, coloco aqueles móveis, E logo. levo os clientes para fazer uma experiência de venda. Não, ela Para loca. alugar. Se você tiver um imóvel para locação, Que não tem nada. que não tem nada, você Nossa, loca Grupo lá. Você loca tudo, sofá, Eu preciso. esses móveis, e aí vê o que tem disponível, tem o catálogo, e aí, sei lá, o sofá, você tem um mês, faz cadeiras, 30 por mês para cadeira, e tem um valor assim, então existe. E nós temos parceiros para a homestage também. Eles, inclusive, são um dos parceiros. É uma outra divisão da Richards, que é a Twin. É uma parceria bastante forte assim, do homestage, não só aqui no Rio Grande do Sul. Eu faço parte de um grupo de 11 stages no Brasil todo. E essas stages a gente faz uma vez por ano um evento de pegar um imóvel, fazer um homestage, fazer um open house, que é uma coisa também que o brasileiro já devia assumir faz tempo, né? Porque o corretor fica indo e vindo 30 vezes no mesmo imóvel, né? Ao invés de preparar o imóvel, chamar todo mundo, preparar, e falar, gente, vamos lá conhecer o imóvel tal dia, né? Então a gente faz o open house, isso em parcerias com proprietários, corretores, e aí a gente mostra como é o trabalho e qual é o resultado que dá, né? E o ano passado foi no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma casa lindíssima, em piscina, uma casa de 7 milhões. Então todas, cada uma pegou um ambiente, fez o ambiente, né? E foi divulgado, tudo mais, fez as parcerias. E eu achei engraçado que, sim, você tem que estar muito antenado, né? Porque, por exemplo, eu tinha um cachorro. O cachorro ficava só fora de casa. É inimaginável eu adolescente, eu moleque, até os 10, 11 anos, que o cachorro entrava em casa. Meu pai ia chutar, não deixava de jeito nenhum, né? E hoje, quando você vai pegar um cachorro, tipo assim,
Hoje você vai pegar o cachorro, você vai colocar qualquer casa sem cachorro, o cachorro tá lá em cima da cama, né? Então você tem que pensar no ambiente, o quarto de casal, e o cachorro vai dormir aonde, né? Senão a caminha vai dormir em cima da cama. Então, animal é uma coisa que no homestage a gente toma muito cuidado. Porque não tenho preconceito nenhum, muito pelo contrário, gosto, tem animal. Mas tem muita gente que não gosta. Sim. E que tem pessoas que não. Eu tenho uma neta, por exemplo, que ela tem pavor de cachorro. A gente não sabe por quê. Mas ela vê o cachorro, ela já começa a se esconder, ela já começa assim, sabe? Ela tem um negócio de cachorro e a gente não sabe onde veio isso, né? Então a gente toma um cuidado bastante grande, porque tem pessoas que não gostam e a gente orienta no homestage as pessoas deixarem os visitantes o mais livre possível. Então, às vezes comentar com a mulher, nossa, que legal, aqui é legal, a gente gostou, enfim, a gente tem que dar essa liberdade, né? Para as pessoas que estão vendo o imóvel. E às vezes o animal, vamos dizer assim, perturba ou tira o foco daquilo que a gente quer mostrar. Né? Você não vai ver no animal, você vai ver o imóvel. É por isso a despersonalização. Então você é corintiano, eu vou na sua casa, sou palmeirense, eu odeio Corinthians. Se eu chegar lá e ver o negócio do Corinthians, Já. pronto. Você já despertou no cara um gatilho negativo. Negativo. E você não sabe disso. Lógico. Entendeu? Então eu sou budista, você é católico, tem pavor de vir. Aí chega lá, você vê o santuário do Buda. Não tem nada contra. Tudo bem. A pessoa não tem nada contra. Só que às vezes aquilo vai e pode falar assim, não, mas tem pessoas que não compram coisas relacionadas à religião, política, futebol, quer dizer, todos esses temas, vamos dizer, polêmicos, né? É difícil da gente lidar com isso dentro de ambientes. Uma coisa que eu lembrei, teve uma pessoa que foi visitar a casa e tem uma churrasqueira que dá acho que uns 3,5 metros. Não é um corredor, né? Então dá uma churrasqueira de 3,5 metros. E aí a pessoa pegou mas por quê? A mesa, quando foi feita a limpeza na casa, a mesa da churrasqueira não estava no lugar certo, ela estava mais para cá. Então, de fato, estava ali uns, sei lá, 60 centímetros. Aí a pessoa falou assim, olha, eu achei tudo muito legal, só que eu não sei por que tem um churrasqueiro no corredor. Então, assim, faltou aí a expertise de pegar e olha, isso aqui será no lugar certo? Então, às vezes é um detalhe, né? Existe todo um visual que a gente tem que chamar atenção e colocar para as pessoas. A gente tem experiência de caso que a pessoa jogou uma bola, sabe essas bolas grandes de criança, na piscina? E o cliente visitou a casa e falou, eu quero essa casa, eu quero que eu jogue a bola na piscina, eu lembrei da piscina, da casa da minha mãe, que isso aqui. Olha só, da onde ele puxou o gatilho. Exatamente. Coisas como armas, facas, normalmente não deixam de sabe? Então tem fotos pessoais, né? De lugares, a pessoa chega, isso é fácil, né? Você entra na casa, você foi para o Chile, que eu não fui, né? Mas aí, por exemplo, eu fui numa casa muito grande. Complicado, né? E aí, como é que eu faço? Alguém vai começar a visitar, e aí? Ou você lixa do tráfego pago só para o charteando? Não, esses dias eu levei umas caixas para ela e deixei. Ela falou assim, mas por que você deixou essas caixas? Eu falei, você não quer sair rápido do teu imóvel? Aproveita agora que não tem ninguém Pra aí. você, Os coletores. Vai cachotando e começa já a vender. Se você conscientiza o proprietário, é uma coisa. Mas os corretores têm que ter essa consciência de que eu preciso educar o cara isso. E para isso, ele tem que explicar para a pessoa que ele está estudando, que ele sabe que isso aconteceu em tal lugar. Às vezes eu falo, ó, quer minha apresentação? Pega minha apresentação e manda para a pessoa. Ó, tem essa pessoa que estudou, eu me consulto com ela, né, ela dá as orientações, que a gente vende mais rápido, porque isso, porque aquilo.
que aquilo. Então, você tem que, às vezes ela não quer, isso aí não interessa. Você faz ele esperar. Sabe? Porque você sabe que se tiver não sabe, não vem. Eu entrava no imóvel, antes de tudo, punha o pé, via o negócio, falava, vou embora. Eu tenho amigas que fazem isso. Eu vou procurar imóvel, começa a procurar. Entra no banheiro fedorento que está lá, que vai sanitário parado lá há 3 meses. A primeira coisa que a pessoa faz é dar a volta. Né? O que acontece quando você entra num lugar que está organizado, limpo, cheiroso? Você se sente bem. Isso é uma coisa tão simples e a gente precisa falar que o corretor precisa levar o cliente. Vai levar na hora que você está fritando o peixe para dar almoço? Está um cheiro de supermercado, né? Por isso o bolo, né? O cheiro de café. Eu tenho uma essência especial que eu uso para mim, eu faço, né? Então você tem uma vela aromática, ou você, simples, o corretor não tem nada disso, leva um spray desses de cheiro de ervas, de alecrim. Chega meia hora antes, chega meia hora antes, abre tudo, né? E dá aquela água suja, então passa a vassoura ali, passa a vassoura aqui. É porque você sabe que o cliente entra, mostra os imóveis e a pessoa fala assim, nossa, não tem cheiro fechado, né? Mulher, então, é a primeira, né? Falar esse tipo de coisa. Agora, põe a pessoa para ver um quarto com aquela cama maravilhosa, cheia de almofada, com, né, a colcha, não sei o quê. Aquilo cria uma experiência tão agradável que, gente, não tem o que falar. E assim, visão de futuro dessa atividade, você acha que está mais inclinado para que os corretores comecem a fazer os treinamentos e se tornem especialistas, ou eles vão pegar e terceirizar tudo para a área e, em vez de 11, ter 1000 homestays no Brasil? Então, nós estudamos isso também. Como eu falei, uma inovação, ela tem uma escala, assim, sabe? As pessoas mais, vamos dizer, inovadoras são as que aceitam primeiro. E aí começam a praticar. E isso vai num crescente até chegar, vamos dizer, os mais conservadores, né? E que depois de um tempo desse trabalho começam a aceitar, então é demorado. Os corretores precisam se educar. A gente sabe que a corretagem é uma profissão desvalorizada, né? Ela está, vamos dizer, regulamentada há poucos anos, né? E sempre foi aquela coisa do vizinho que vende a casa, né? Ah, liga para vender, ó, você me dá uma madeirinha e tal, então fica aquela coisa. Então, ainda tem muita gente que desvaloriza e ainda tem muito corretor que não se dá valor, né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que os corretores precisam, agora com todo esse movimento de treinamentos e de, né, que as pessoas têm buscado bastante, existe sim dentro desse meio corretores que já são praticantes da ideia, tem um grupo do WhatsApp, ali no stage, quem tem interesse de perguntar alguma coisa que possa fazer, ou perguntar algo, faz um planejamento. Então a gente tem um bate-papo assim a respeito desses corretores que querem. Eu lembrei de uma outra situação, que é uma coisa que os corretores sempre falam com os clientes, só que às vezes eles não conseguem se expressar. Imóvel como exclusividade. Né? Você pega lá e vai para o proprietário e fala assim, olha, me dá a exclusividade do imóvel. Ele fala, não vou dar. Você, como corretor, pode, no teu gama de serviço, vender para ele. Olha, você vai dar essa exclusividade para mim, mas eu não vou vender só eu teu imóvel. Eu vou colocar no meu grupo de WhatsApp com os nossos corretores, eu faço parte de uma rede, faço parcerias. E uma coisa que é interessantíssima. Se você tiver um imóvel, por exemplo, uma casa e tiver grama, por que não você vender para esse pessoal? É o seguinte, me dá a exclusividade aqui, que eu vou cortar a grama do seu imóvel, né? Me dá só, eu vou pegar, eu vou fazer gestão desse. Eu vou fazer a gestão desse imóvel, eu vou pegar aqui e eu vou fazer uma parceria com um especialista no real estate. Que é tal e tal coisa, entendeu? Então assim, não é melhor, por exemplo, você ter um imóvel exclusivo e ganhar X% e pagar X por real estate, por exemplo, do que sair pegando imóvel de qualquer jeito, né? Ou rejeitar os imóveis e o proprietário também não entender, né, o que é essa tal exclusividade. E aquela coisa também, eu estava vendo um imóvel para fazer uma avaliação, o mesmo imóvel está com 19 imobiliários, com anúncio com
4 valores diferentes, Meu com Deus. fotos absolutamente sem critério, tá? Não é que a mesma foto colocada, a fachada você vem por segundo, não é a ordem. Não é hora. É a foto mal feita mesmo, que é aquela foto mal feita por Sim. alguém. Então, isso é ruim. Lógico. Então, mas a gente precisa começar a educar essas pessoas a entenderem que um bom profissional não vai ficar nessa disputa de leilão do tribunal, porque é o que acontece. Você coloca em 10 imobiliárias, o corretor X quer colocar 410, o outro coloca 430, o outro coloca 520, o outro coloca, entendeu? O teu imóvel fica aleatório, né? E os normais precisam entender isso, né? Olha, assim, a exclusividade, ela propõe uma gestão. E uma gestão significa você cuidar daquilo de forma integral. Então, se eu tiver que levar uma faxineira, eu levo. Se eu tiver que cortar grama, eu corto. Se eu tiver que falar para o proprietário, nós precisamos pintar o portão, a gente vai lá pintar o portão. Eu já tive, gente, conheço corretora que levou a pessoa do imóvel, quando ela chegou, estava chovendo dentro da sala. Imagina. Imagina isso. Quer dizer, é uma coisa assim, chega a ser vergonhoso, né? Quer dizer, você vende qualquer coisa. Não, você não vende qualquer Mas coisa. aí eu acho que é assim, aquela coisa que falta para o corretor, para ser profissional. Que assim, conte para mim todos os defeitos da tua casa. Isso, é. Entendeu? Porque o proprietário não vai falar. Tem um negócio que ele vai ficar aqui lá torcendo para que não venha a visita no dia de chuva. Então, mas é o que eu estou te falando, o corretor precisa se dar o valor como profissional e mostrar para o cliente que você é profissional. Lógico. Eu trabalho com uma outra moça que trabalha no XP também e que ela chegou e disse para o proprietário, depois que essa pessoa que você colocou o seu imóvel para trabalhar, se ele vender, ótimo. Se ele não vender, você me chama. Acabou. O cara, como? Você não vai pegar o imóvel? Ela falou, não, agora não. Você já deixou ele com uma pessoa X, então depois você me chama se não vender. Porque aí eu trabalho. Quer dizer, isso é postura de profissional. Né? Não é assim, não, eu pego. Ou então vai lá procurar o É igual o proprietário. pessoal às vezes chega aqui no É assim escritório, que acontece. às vezes o pessoal chega no escritório e fala assim, chega com uma pastinha assim, então, minha ação que é ganha, então você pega e tal. Daí eu falo, não, então vai lá você e faz. Não, mas eu preciso de um advogado. Não, mas então vai e faz com qualquer um, você já está ganho, não precisa pagar o que a gente cobra nada. Mas não é, você veja só, esses dias eu tenho um apartamento novo que chegou uma corretora que viu um imóvel no portal e chegou em mim e foi, se você quiser, se você tem uma carteira de clientes para trabalhar, se você quiser, cuidado, eu vou te dar o drive das fotos sem o meu e minha logo, para que você possa postar para os seus clientes, não tem o menor problema, a parceria vai ser feita. Por quê? Porque eu estou com um contrato de exclusividade. Então eu me sinto confortável de fazer a divulgação do imóvel por intermédio de parcerias, porque esse é o objetivo. O objetivo é vender, não é esconder. Então, É vender o imóvel, deixa eu esconder o imóvel. É como você falou, se a pessoa não fizer um negócio comigo, por exemplo, que faço staging e sou corretora, porque tem medo, Da concorrência? então é porque ela é uma pessoa que não está preparada para fazer parcerias e nem fazer. Às vezes acontece, por exemplo, algum advogado aqui no MIT, tem algumas áreas que de São Paulo, e, mas daí você consegue fazer um contrato comigo, que daí eu vou te indicar se eu vou fazer isso, mas o resto do processo eu quero continuar fazendo com ele. Eu falo assim, cara, faz o teu nome o negócio, eu só faço aqui, isso aqui tem o teu nome, o processo não tem, vai dar dinheiro pro teu nome, eu nosso dinheiro. Pode ficar tranquilo. Porque daí eu quero falar com o cliente, cara, tá tranquilo, meu. Porque o teu Eu nome quero agora não depois desse jeito, lógico. é assim. Não, mas você vai vender, você não vou vender, estou fazendo uma parceria. Se você quiser, beleza, senão tudo bem. Então tem que ter esse preparo, né? Para ver como as coisas funcionam atualmente de maneira transparente como funciona. Se não for assim, não tem negócio. Agora, eu sempre fui assim. Não é de agora. Eu dava aula de música e eu tive situações assim. A pessoa chegou e falou, mas eu não quero que você ensine assim. Eu falei, tá bom, então toca. Vai lá e assine. Faz você. Alexandre, e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe agora o que é homestead? Não é de comer.
Não é de comer. Faz a diferença, hein? Eu acho que assim, faz a diferença, é muito legal. Você vai dar o telefone dela aqui para estão querendo participar do grupo do WhatsApp. Eu quero fazer contar uma coisa. historinha, assim, Claro, mas claro. pra vocês entenderem. Tá assim. Eu coloco o staging Se o seu Instagram não pausa lá, gente, ele vai dar uma hora. Não esse aqui só, Xandão, só esse aqui. Tá rodando, Tá rodando. A historinha, eu vejo muito assim, o stage é um trabalho, e eu falo isso nas minhas palestras. Existe um estudo de comportamento nos Estados Unidos que chama Teoria das Janelas Quebradas, não sei se vocês já ouviram. Não. Eles colocaram um carro num bairro assim, de classe mais economicamente talvez mais baixa, e esse carro, em coisa de uma semana, foi completamente destruído. Então quebraram janelas, tiraram o farol, enfim, o carro ficou no lixo. Isso em pouco tempo. Pegaram o mesmo carro novinho e tal, e colocaram num outro bairro de pessoas mais abandonadas, com casas mais sofisticadas e tudo mais, e o carro ficou por uma semana intacto. Não houve nenhuma avaria. E eles então resolveram quebrar o vidro do carro. Eles pegaram um martelo lá, deram uma martelada no vidro, o vidro ficou quebrado. E a partir dali, então, o carro começou a ser propriedade. No bairro, com pessoas mais ricas, Sim. com casas mais sofisticadas e tudo mais. O estudo de comportamento, então, mostrou que as pessoas são iguais. Mas quando você começa na destruição de alguma coisa, todos começam a fazer a mesma coisa. Entende? Então, é comportamento. Se você mora dentro de uma casa organizada, limpa, cheirosa, com tudo arrumado, com espaços gostosos, fácil de circular, é uma coisa. Quando você mora numa casa entulhada, com as coisas, a própria mente da pessoa está perturbada, está toda desorganizada, fora de um sistema bem-estar. E as pessoas precisam compreender isso, porque parece uma coisa assim, é só ir lá e dar um tapa. Não é só ir lá e dar um tapa. O pessoal que é coach de finanças, eles falam o seguinte: você quer começar a ganhar dinheiro, sabe o que você faz? Começa a fazer o que cabe a você. Acorda, arruma tua cama. Esse é. Arruma tua cama. Não sai de casa sem estar com a cama. Sim, ele dá um start, né? Ele dá um start no dia. Então é um assunto bem interessante para a gente começar. Muito legal, eu gostei bastante. A gente vai marcar no Instagram e depois também a gente vai divulgar no YouTube. O Luiz deixa a gente colocar também, marcar a loja, para a gente poder fazer a divulgação da Denise. E aí a gente vai conversar agora sobre essa parceria, mas a parceria da Finger com os corretores, só quem vem aqui presencialmente, né, para saber como é que funciona. Sim, porque Então, o contato pessoal é muito importante. Muito importante. Pode comparecer aqui, marca com eles lá, eles respondem no Instagram também. É o @fingercuritiba, né? Sim. O nosso Instagram é @citcast, o meu pessoal é @douglasvilar, o teu pessoal é José Alexandre Negrini. muito longo, né? José Alexandre Negrini. Ele não quis tirar ninguém. E não esqueçam que eu tô com a lista checklist para corretores. Vamos querer. Lá. Boa. É só escrever o dele, deixar Faz um e-mail postinho e depois telefone. lá pro pessoal para eles poderem seguir. É bem interessante, já começa a ajudar. Obrigado. Maravilha. Obrigado por falar com Eu que Desculpa a agradeço. gente ter que ter feito esse ambiente lindo. Não, mas tá muito A gente legal. queria ter feito no nosso botequinho, né? Legal. Mas eu acho que assim, Combinou. semana que vem a gente vai estar aqui de novo, porque é muito mais legal fazer aqui. Vou botar uma chopeira aqui Ai, fora. né? Vai ter chopeira? Ó, Luiz Souto vai ter chopeira. Então a gente vai começar a ter chopeira, a gente vai começar a gravar só aqui. Beleza? Obrigado. Pessoal do Instagram, valeu, hein? Obrigada. Obrigado. Dá tchau, Luiz. Tchau, tchau. Obrigada. Não, você viu? Não estava gravando no meu Instagram. Oi? Do meu Instagram não gravou. Gravou do teu?